E que tal? Que tal essa derrota aí dentro de casa, hein, tchê? Grêmio 1, Fluminense 2. Aí os tristes não se ajudam, né? É complicado. Cara, no último vídeo que eu tinha feito aqui, que foi acho que o pós-vitória contra o Palmeiras, eu cometi um equívoco ali no final do vídeo, que eu falei que o Grêmio tava dentro aí de um roteiro meio desastroso, que fazia bons jogos, boas apresentações em casa e saía fora e tomava uma porrada. Eu cometi um equívoco, porque eu tinha quase certeza que o jogo Grêmio Fluminense seria no Rio de Janeiro. E aí eu falei aqui, né, fiz uma espécie de previsão dentro desse roteiro desastroso, que lá no Rio de Janeiro, pelo Mano não ter o Carlos Vinícius, não ter o Amuzu, ia ter que mexer no time, ele faria provavelmente alguma invencionice, mudaria alguma coisa no time ali, e com certeza sairia perdendo pro Fluminense, e aí ia ter que modificar as coisas depois para tentar buscar o resultado, como quase aconteceu diante do Botafogo, por exemplo. E aí postei esse vídeo numa das redes sociais aí que eu postei. Alguém entrou nos comentários ali e disse: não, tu tá equivocado, o jogo Grêmio Fluminense é na Arena. Aí eu respondi ali, eu digo: opa, obrigado aí, boa, foi ato falho da minha parte, mas então se é em casa, temos condições de daqui um pouco chegar na última rodada do campeonato brigando por quem sabe uma vaga na Libertadores, né? Mas e não é que a minha previsão mesmo dentro de casa acabou meio que se confirmando? É porque quando eu olho a escalação do Grêmio ali, eu digo: tá, a escalação ok, mas como é que esse time vai jogar? Aí quando começa o jogo ali, o cara começa a olhar e ver as movimentações. Pra mim, na minha opinião, o Mano erra no posicionamento dos jogadores. Por mais que eu tenha concordado, gostado da escalação, vi ali o Pavon, o William, o Arthur, o Alisson, o André Henrique. Eu digo: cara, pode dar liga. Mas quando a gente viu, eu pelo menos quando vi o posicionamento, eu digo: cara, não. Vai, atrapalhou o Mano, atrapalhou o time com a escalação. Porque lá pela ponta esquerda, quem é que tem um entrosamento melhor ali? Com o Marlon. O Amuzu. E quando sai o Amuzu e entra o William. São esses dois jogadores que têm o melhor entrosamento já com o Marlon, né? O William, toda vez que entrou por aquele setor do campo, foi bem. E na ponta direita, né, quem é que tem o melhor entrosamento com o Marcos Rocha? Ou por hora é o Pavon, ou por hora é o Alisson. Né? Quando tá dá um certo entrosamento, aí sai um deles, ou Alisson ou Pavon, entra o outro, e segue a mesma coisa. Pois o Mano coloca o Pavon lá na direita e o William caindo mais, o Pavon lá na esquerda, melhor dizendo, e o William caindo mais pela direita. Eu acho que o Mano aí atrapalhou o time. O Grêmio produziu, poderia ter feito um placar melhor, jogadores erraram também, algumas tomadas de decisões, mas em alguns momentos ali, passes errados, a movimentação errada, o jogador toca a bola onde o outro não tá, o Alisson muito apertado, né, às vezes dobrando a marcação em cima dele, o Pavão ainda conseguiu boas jogadas, e não bastasse isso, ao meu ver, esse atrapalho do Mano na escalação, ele deu uma atrapalhada no time, ele atrapalhou inclusive o Arthur, que por muitas vezes pegou a bola ali, ficou girando pra cá, girando pra lá, e os outros jogadores pareciam meio perdidos. Ainda assim, o Arthur desfilou em campo mais uma vez. Mas para além disso, para ajudar no roteiro desastroso, o Grêmio volta a repetir aqueles erros que já fazem aí uns 2 anos no mínimo, que o Grêmio vem, eu não vou dizer jogo a jogo, mas a cada 1 ou 2 jogos o Grêmio repete esses erros, que tá, dá um gol de presente pro adversário, né? Ontem, falha do Volpi, sim, foi falha do Volpi, foi dar mais um daqueles gols bizonhos, mais um erro que mostra ali
que tem a zaga do Grêmio, a defesa do Grêmio como um todo, não passa muita confiança. Porque o Wagner Leonardo e o Gustavo Martins, para mim, estavam bem. Eles foram bem. Mas é aquele estão bem e daqui a pouco é uma falha para um gol do adversário. Gol de presente do adversário, bizonho. O gol que o Grêmio toma. Saída do Volpi, bizonha. Bizonha. E aí aquele erro, é um erro, é uma coisa quase que mística que acontece no Grêmio, que não pode enxergar um ex. O Grêmio enxerga um ex e já começa a brilhar o olhinho, e já começa a se afrontear, e já começa ali a ficar facinho, e quando o Grêmio se dá conta, o ex já afundou 1, 2 vezes as tangas do Grêmio. Isso aconteceu com o Reinaldo, quando cruzou com o Reinaldo, já aconteceu quando cruza com o Luciano do São Paulo, né? Aconteceu já com o Everaldo, Cuiabano então nem se fala, e ontem o Grêmio resolveu desencantar o Soteldo, tirar o Soteldo da seca. Ah, meu filho, tu tá na seca, vem cá, vamos curtir um momento aqui. É impressionante a dificuldade que o Grêmio tem com esses ex dele. É impressionante. Mas aí o que eu quero dizer? Eu queria, perdão da redundância, eu queria muito poder chegar nessa última rodada, já que o Grêmio sai de uma situação muito difícil, que estava ali. Eu queria os 45, 46 pontos, 47 seria o ideal, e o que viesse após isso era lucro, né? E como o Grêmio chega nessa pontuação, bueno, temos aí o vislumbre de, quem sabe, uma vaga para a Libertadores, uma disputa ali, uma possível disputa, melhor dizendo, uma possível disputa por uma 8ª vaga ali na Libertadores, e eu digo, cara, podemos chegar na última rodada, quem sabe. E o Mano, como existe a tendência do Mano ficar, né, eu vou torcer, eu não quero o Mano, não quero, e isso que eu falei aqui, eu acho que deixa bem especificado, eu não quero o Mano porque ele não consegue dar uma continuidade, ele não consegue dar uma estabilidade nesse time. É um jogo bom e um jogo desastroso. Era um jogo bom dentro de casa, um jogo desastroso fora. Um jogo bom dentro de casa, um jogo desastroso fora. Agora nesse ele confirmou. Foi um jogo bom em casa e um jogo desastroso em casa também. Então por isso que eu não quero o Mano. Ele não consegue dar essa estabilidade. Não consegue. Uma continuidade. De pegar um esquema ali e mudar pontualmente os jogadores. Ontem, por exemplo, era só ter deixado o Cristaldo ou o Pavon ou o Alisson no primeiro tempo na ponta direita, e o William lá com o Marlon na ponta esquerda, e colocasse. Eu não entendi até agora porque ele não saiu jogando com o Edenilson por causa das vibes, mas não vinha dando certo em casa jogar com o Edenilson. Aí o Edenilson entrou depois, entrou bem até, mas aí já tava complicadíssima a situação do Grêmio. Bastava ter colocado então ou o Edenilson ou o Cristaldo para jogar no meio campo ali, mexer o mínimo possível na estrutura do time. Mas não, tá. Como havia essa possibilidade do Mano ficar, eu digo, vou torcer, que sabe o Grêmio conseguir chegar melhorzinho um pouco no final do ano, melhor posicionado, talvez brigando por uma vaga, mas não vai rolar. E eu acho que, infelizmente, a tendência é o Mano ficar. Não sei se o Grêmio vai conseguir investir forte aí num treinador. Falaram aí, eu não gosto de falar especulações, mas falaram no Luiz Castro. Eu até gostaria de ver, né? Porque parece ser um treinador mais atualizado, um treinador que tem um repertório melhor. O Mano, infelizmente, pra mim, na minha opinião, o Mano tá meio parado no tempo, e com umas invencionices, com umas manias, umas ideias ali, que pelo que eu vejo, não vai levar o Grêmio, por mais jogadores, bons jogadores que dê pra ele, não levaria o Grêmio a grandes disputas de títulos, né? O Grêmio poderia ser competitivo em algum momento, mas disputar título, disputar taça, fora o gauchão, eu acho difícil. Mas é isso, vamos pra última rodada aí contra o Sport, tudo pode acontecer, né? E é isso, vamos ver o que acontece. Forte abraço, até o próximo vídeo.